taxação de plataformas como AliExpress e Shopee. Você é a favor ou é contra? Sou contra, porque já taxou já coisa minha agora. Não tem condição, tem que liberar isso daí. É uma bandeira do governo federal hoje. O governo Lula, junto ao Ministério da Fazenda ali com a Haddad, está querendo fazer isso para arrecadar mais para o país. Você acha que o governo está acertando nessa medida aí? Eu acho que sim. Vai ser para uma coisa melhor, né, depois daqui para frente. Mas a gente não concordou no início ali que é negativo essa taxação? É meio a meio. É meio a meio. Ô pessoal, posso fazer uma pergunta rapidinha para vocês aqui sobre taxação de plataformas como AliExpress e Shopee. Vocês são a favor ou contra isso daí? É muito difícil falar, eu não sei, porque eu não manjo muito, mas assim... Vocês já fizeram compra, sabe mais ou menos como que funciona? Aquelas plataformas chinesas onde você compra muito mais barato, basicamente. Assim, eu já vi, assim, eu escutei falar do tema recentemente, mas assim, eu geralmente não compro nada online. Mas eu não gosto muito da ideia não, assim, não soa muito legal, sabe? Tipo, não soa muito interessante a ideia. O governo federal agora aí com Lula e Haddad tem falado sobre essa possibilidade de, para se arrecadar mais, se taxar essas empresas aí, onde a gente sabe que basicamente o pobre comprar alguma coisa aqui no Brasil é bem difícil, né? Você compra comida e paga para ir trabalhar, a passagem do ônibus ali. Então, a possibilidade ali no Shine da vida ali, você comprar uma roupinha mais barata, no AliExpress um produto eletrônico mais barato, é a sua possibilidade. Basicamente, fazendo isso, você tira também mais essa oportunidade de o pobre comprar alguma coisinha mais em conta. É por isso que eu não acho muito interessante a ideia, não soa tão legal, porque é uma forma, né, uma forma mais barata de você comprar. Só que aí você tem que... Eu particularmente não conheço muito do assunto pra falar, mas eu entendo que a ideia não parece muito interessante, sabe? É o meu entendimento também. Agradeço a opinião de vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Posso fazer uma perguntinha rápida para vocês aqui sobre a possibilidade aí que o governo federal tem levantado de se taxar plataformas como a Shopee, a AliExpress, a Shein. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que dificulta muito para nós consumidores pobres adquirir qualquer tipo de produto. Porque não tem como a gente pagar qualquer tipo de taxa além disso. Sim, eu também concordo, porque é a única possibilidade, mais ou menos, de no Brasil hoje você comprar alguma coisa mais em conta, né? E o governo Lula, que tem um olhar, a princípio na teoria pelo menos, mais para essa questão do pobre, ter mais espaço na sociedade de comprar, por exemplo, está querendo adotar esse tipo de ação aí. O que você acha assim, de um governo que na teoria é assim na prática fazendo isso? Eu acho que o governo eles têm não só agradar uma parte da população que eles falam que eles apoiam, as causas que eles apoiam, eles têm que agradar a sociedade como um todo, então... Fica meio que nessa balança, né? De tipo assim, poxa, as pautas são essas, mas nem sempre eles vão agradar, então... Eu concordo com você nesse sentido, que a prática é assim, só que não é a prática que a gente a princípio deveria combater, assim, querer que fosse no sentido contrário de, por exemplo, se você na teoria tem esse plano enquanto governo que você apresentou para nós eleitores, a gente quer que você haja nesse determinado sentido enquanto governo, não só aqui enquanto candidato. Não era para ser mais ou menos por aí? Sim, era pra ser mais ou menos por aí, mas acho que as coisas mudam, né? Acho que quando você entra, você tem que agradar uma parte não só das pessoas, mas dos políticos lá dentro, então... Você não acha que o Lula, nessa posição, ele está agradando mais a parcela varejista aqui de dentro? Por exemplo, o Luciano Hang, que está perdendo menos venda, e é até uma bandeira dele mesmo, ele quer que se taxe AliExpress para isso, para que ele venda mais aqui dentro. Não é uma bandeira do Luciano Hang, por exemplo, um grande empresário sim, mas, que a gente geralmente está contra ele? Sim, mas poxa, assim, não tem como a gente esperar também no Lula, se a gente sempre atendendo as nossas palavras, nosso moderno, também não é assim. Mas só para sintetizar, então, você acha que o Lula erra ou acerta nisso daí? Eu acho que ele tenta acertar a maioria das coisas, mas isso aí não, ao meu ver, não me agrada muito não. Obrigado então. Ô irmão, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida aqui sobre taxação de plataformas como AliExpress e Shopee? Você é a favor ou contra, cara? Contra. Você acha que o governo Lula, querendo fazer isso agora, ele tá acertando ou errando? Errando. Legal, cara. Valeu. Obrigado pela posição. Esse foi direto ao ponto. Oi, moça, boa tarde, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida sobre taxação de plataformas como AliExpress e Shopee? Você é a favor ou é contra? Sou contra, porque já taxou já coisa minha agora. Não tem condição, tem que liberar isso daí, mas também tem o outro lado, né? Que os outros países, né, tem que pagar aquela taxazinha e tudo mais pra vender coisa aqui, então...
Mas, por isso, exemplo, é uma bandeira do governo federal hoje. O governo Lula, junto ao Ministério da Fazenda ali sim. com a Haddad, está querendo fazer isso para arrecadar mais para o país e também para Sim. proteger mais o nosso sistema empresarial aqui de dentro, que, por exemplo, é o Luciano Hang ali com a Van, que ele quer vender mais e ele está vendendo menos porque o pobre consegue comprar mais barato lá no AliExpress, na Shopee, na Shein. Sim. Você acha que o governo está acertando nessa medida aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim, vai ser para uma coisa melhor, né, depois daqui pra frente. Mas a gente não concordou no início ali que é negativo essa taxação? É meio a meio, é meio a meio. É meio a meio. Então você acha que o governo Lula ele tem que proteger mais um cara como Luciano Hang, por exemplo? Para que a Van venda mais? Não, aí não. Mais caro pra gente, pro Não, pobre, por exemplo? Não, pro pobre não. Eu acho que então a taxa não tem a taxa, por favor. Então o Lula erra nisso, né? Tá indo contra o pobre. É. Por esse lado também sim. Eu sou meio a meio disso tudo. Mas não quero que taxem minhas coisas. É Eu também sou dessa linha aí. Eu tô basicamente isso. Porque, não por taxem. exemplo, a gente sabe que a maioria das coisas que estão nessas plataformas custam, no mínimo, assim, metade do preço das coisas Sim. que são vendidas aqui dentro. Sim. Então, por exemplo, se a gente tiver que pagar o dobro do valor aqui dentro, geralmente a gente não vai conseguir comprar, não é isso? Exatamente. Então fica difícil pra gente e fica mais fácil só para esses grandes empresários aí continuarem enchendo o bolso deles, né? Exatamente. Espero que não taxem. Eu também, obrigado pela opinião aí, viu? Nada. Até mais. Pessoal, boa tarde. Desculpa incomodar aí, só uma perguntinha rápida aqui sobre taxação de plataformas como AliExpress e Shopee. Vocês são a favor ou contra? Taxação da empresa? Das compras que a gente faz por meio dessas empresas aí, que geralmente são mais baratas as compras. Só acabou. Você é a favor de se taxar? Assim, com Eu- base em que, mais ou menos? Só para eu entender. Acho que só para poder, sei lá, tentar movimentar a economia nacional mesmo. Porque a gente compra muito de fora, não tem uma taxação e eu acho que não é justo com o mercado interno. Tipo com o Luciano Hang, por exemplo, que vende as coisas que são vendidas lá no AliExpress no dobro do valor, assim, você acha que é mais positivo então nesse sentido? Que ele vende o dobro do valor. Eu ia falar que depende da situação. Dependendo da situação é bom ou ruim, mas tem que analisar. Assim, mas no contexto então, por exemplo, que é o geral. O geral É, agora? esse geral que a gente compra mais barato dessas empresas, que basicamente é a metade do valor em regra, e a gente comprando aqui pagaria o dobro do valor para esses empresários, que é o Hang, por exemplo, que coloca nessa faixa de preço aí. O que você acha? Seria contra, nesse caso. Então, é uma bandeira. Tô pensando no consumidor, nesse caso. Sim, porque vai sobrar no final das contas sobrar pra pra gente, gente, né? é. Pro mais pobre que vai acabar não tendo o dinheiro suficiente para comprar aquele produto, porque vai custar o dobro a partir de agora, né? E é uma bandeira do governo Lula aí com a Haddad para ter uma maior arrecadação. Você acha que o governo, vocês erram ou acertam nisso? Nossa, complexa a pergunta. Acho que nesse caso erra, né? Porque não tá pensando na população, tá pensando mais nos grandes empresários. Você também acha? É injusto a taxação nesse sentido, porque eles comprariam grandes amontes assim de produtos e pagariam a taxação diferente pra gente, que compraria só, sei lá, alguma coisa de uso pessoal, né? Sim, e eu acho assim que basicamente se a gente tem um salário limitado ali para comprar menos coisas, que basicamente é só alimentação e transporte, que o pobre consegue pagar com salário mínimo, tipo, você consegue ainda comprar uma coisinha ou outra, uma roupinha na Shein ali, mais barata, que se for o dobro do valor ali, você vai pensar duas vezes, o pobre em regra não vai conseguir comprar, né? Então eu acho que o governo, que na teoria tem essa bandeira de ir a favor do pobre, na prática com essas ações vai contra. Vai contra. E deixar a régua bem mais em cima. Exatamente. E o pobre mais embaixo, infelizmente. É por aí. Ô brother, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida aqui sobre taxação de plataformas como AliExpress e Shopee? Você é a favor ou contra? Eu sou contra. E o governo Lula fazendo isso hoje, você acha que é uma medida que ele acerta no sentido da bandeira do governo, quer ir a favor do pobre? Cara, assim, eu acho que para ter uma competição justa com os comerciantes aqui, os empresários aqui do nosso país, deveria ter sim um mecanismo que pudesse ter mais controle do que é agora. Mas assim, eu como consumidor, eu não acho que do jeito que está sendo feito, assim, de uma forma abrupta, seria a forma ideal de ser feito.
Então você concorda comigo que o governo Lula, ao adotar essa medida, ele olha mais para os empresários do que para o consumidor, que em regra é o pobre que vai comprar mais barato ali da Shopee, Sim. da AliExpress. Concordo. Vai contra a bandeira do próprio governo, então, na Sim. prática. E outra coisa, essas plataformas, quem que compra nessas plataformas não é rico que compra. Exatamente. É o povão, então é um pouco mais complexo do que só essa parte de taxar o pobre e beneficiar o empresário. Na prática, mais mas direta, na prática, é sim, isso, afeta o né? pobre, sim. Só que claro que é mais complexo. Sim. Só que se a gente for dar essa olhada assim mais direta também, dá pra gente falar que o Lula está sendo mais a favor do Luciano Hang, por exemplo, Com certeza. do que do pobre que ele diz defender. Com certeza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Posso fazer uma perguntinha rápida aqui para vocês sobre taxação de plataformas como AliExpress e Shopee? Pode, moço. Tudo bem? Você é a Tô bem. favor ou contra, cara? Taxação não, eu sou contra, moço. Pra gente que é universitário, a gente já não tem R$1. Se for taxar o produto que a gente já compra barato, fica mais difícil. Então não tem por que compensar. Seria, tipo, na nossa visão, pra fazer a comparação entre o nacional e o internacional. Porque se tiver muito cara a taxação, compensaria comprar nacionalmente. Sim. Mas, cara, é uma vantagem enorme pro pessoal que vende lá de fora. E pra gente que não tem muito recurso, não tem essa questão de taxação dessas plataformas que a gente compra. Eu mesmo compro muito na internet. Então eu acho, assim, muito desnecessária essa questão de taxação. Se funcionou até hoje sem taxação, por que taxar? E todo mundo compra, os pedidos geralmente chegam bem, porque a gente baseia nas avaliações que as pessoas fazem, que as pessoas já compraram. Então, assim, se tiver a taxação, as pessoas não vão avaliar e as pessoas que forem comprar, além de estarem pagando mais caro, entre aspas, elas não vão ter essa questão da opinião também. Sim. Entendeu? Então, acho muito desnecessário. Cara, você fez uma síntese perfeita de como eu penso também. Tá bom, Só que a muito gente obrigado. tem um governo, hoje o governo federal com Lula e o Haddad, que está querendo fazer essa taxação para maior arrecadação aqui e para beneficiar os empresários nacionais ao estilo Luciano Hang, por exemplo. Você acha que o Lula não está indo mais no sentido de estar favorecendo o Hang da vida do que a gente, por exemplo? Se a gente for pensar nessa hipótese, eu acredito que sim. Eu não sou contra o atual governo, inclusive eu independente do partido político, acredito que em vista do que a gente estava, é um melhor governo sim, mas tem esse fator que eles trouxeram da taxação. Eu não acho economicamente viável porque eu acredito que tem outra alternativa de favorecer os empresários locais, empresários brasileiros, sem precisar desmerecer os empresários internacionalmente falando. Sei lá, a gente pode pensar na questão de beneficiar imposto de importação, a gente pode beneficiar até mesmo a questão do imposto local para a gente comprar, porque todas as nossas compras que a gente compra hoje em dia já estão taxadas. A gente vê o paradoxo, o paralelo lá na notinha, que teve um imposto ali em cima. Então existem mais formas de beneficiar tanto o empresário local e o consumidor local sem precisar impor que as pessoas voltem a comprar no Brasil. Eu acho a questão de ter a segunda alternativa de importação muito necessária. E se a gente pensa em fazer alianças com o comércio exterior, por que a gente já está colocando uma taxação que seria uma forma de afastar o público, o comerciante, a pessoa que compra localmente do comércio exterior? Faz sentido? Faz. Você, sendo abertamente assim um apoiador do Lula, não acha que é ideal a gente não só passar pano para essas questões, como a gente tem que concordar que a maioria das pessoas fazem só pelo fato de serem apoiadoras, quando o governo erra, por exemplo, porque na prática a gente tem essa ação que nitidamente, como a gente concordou aqui, vai mais no sentido de agradar empresários do que agradar o povo pobre, que é quem compra mais barato dessas plataformas aí e passaria a pagar mais caro se quiser continuar comprando de lá ou comprando do Hang aqui, que cobra o dobro do valor. Então, você disse que o governo Lula, por exemplo, é muito melhor do que o do Bolsonaro, que a gente sabe que é uma tragédia também. Mas nesse aspecto, por exemplo, em alguns outros, eles não se equivalem, cara? Porque o Bolsonaro queria fazer isso também para beneficiar o Hang. Se a gente for falar de uma visão econômica atualmente nessa questão do comércio, sim, eles podem ser equivalentes. Mas é aquilo que eu falo, não é porque eu apoio um governo que eu vou passar pano para ele. Legal. Se o presidente tiver atitudes erradas, eu acho certo e faço até um apelo para todas as pessoas que cobrem os seus representantes, que vocês precisam, por exemplo, eu votei no atual presidente, mas não significa que eu vou passar pano para ele. Eu vou sim atrás, eu vou sim procurar me informar sobre a situação e se não tiver concordância comigo ou com o meu grupo, ou que eu achar que vai prejudicar uma parcela quantitativa da população, acho certo sim a gente cobrar, até porque ele está lá pelo nosso voto, então ele tem que fazer algo que beneficie a maioria, não a minoria, porque o governo, se o governo é para todos, ele tem que ser para todos, não só para o empresário. E a gente sabe que a maior parte da parcela brasileira que compra fora é porque não tem recurso para comprar aqui dentro. Exatamente. E se a gente tem uma oportunidade de ter um desconto maior, de ter um valor mais acessível, por que não?
E por que agora essa questão da taxação? Então, acho assim, é parecido com o governo economicamente anterior, sim, mas a gente tem que também procurar cobrar para que não fique parecido e que seja melhor pra gente e pra todo mundo. Exatamente, cara. Você deu aqui a moral da história pro pessoal do canal aí. Obrigada, que é cobrar gente. político. Eu sabia que eu deveria fazer jornalismo. A gente tem que cobrar quando o governo erra ali e, claro, que apoiar naquilo que ele acerta. Mas, em regra, assim, a gente sabe que na prática, muitas das vezes, o discurso vai diferir ali da teoria, como nesse caso. Então, o certo é fazer o que você nos indicou aqui corretamente, que é cobrar. Gente. Muito obrigado pela opinião, viu? Tchau, Tamo junto. Valeu. É isso, pessoal. Tivemos um dia de discussão saudável aqui sobre taxação de plataformas como AliExpress, Shein, Shopee, que é basicamente nesse sentido aí. Só vai prejudicar o pobre e beneficiar caras como o Hang, por exemplo, que muito de vocês aí que apoiam o governo de hoje são contra o cara, né? Então, nitidamente, o governo Lula está querendo beneficiar caras como ele. A discussão é complexa, mas no final da conta, de forma objetiva e direta, quem vai pagar mais somos nós, consumidores, e quem vai pagar menos e se dar melhor nessa situação toda são os grandes empresários. Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários.